Efésios, vamos ver o que Deus tem para nós esta noite, né? Efésios está escrito lá no capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios 2:14. Está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Aleluia. Fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto, porque ele de ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Muito obrigado. Os irmãos poderão tomar assento. Vamos tentar deduzir isto em bênção para os nossos corações. Quando a irmã Cíntia me ligou para mim, eu estava um pouco titubeando. Eu disse: irmã Cíntia, não vou poder ir, porque hoje é o único dia que eu tenho de folga. Eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e a gente já que passou dos 18 anos, a gente cansa, né? Já trabalhei bastante, hoje já não sou mais aquele jovem. Aos 77 anos eu me sinto já bem cansado. Mas quando se trata de Vila Cordes, viu, Marcos? Eu tenho dívida com Vila Cordes, porque a gente pastoreou essa igreja por vários anos e saímos e levamos no coração os nossos queridos irmãos. Meu Deus, se eu for falar o nome, eu já nem me lembro mais do nome do povo, né? Já estou 6 anos na congregação de Jardim do Bosco, e então a gente já se esqueceu do nome das pessoas, porque botamos os outros na cabeça, e a cabeça é pequena, velha, cansada, então não se lembra. Mas eu agradeço a Deus, porque por aqui eu passei e levei boas lembranças, muitas saudades dos irmãos de Vila Cordes. E hoje a irmã Cíntia me disse que era um culto de família, né? Culto da família. Campanha da família. Sim, campanha da família. Eu pouco sei falar, não sou pregador. Só pela misericórdia de Deus a gente está subsistindo no ministério, porque temos chamada de Deus. Mas não sou nenhum pregador eloquente. Eu gosto só de ensinar a palavra de Deus na maior calma, e talvez os irmãos estão esperando um avivamento muito grande, e eu não sei avivar ninguém, mas o Espírito de Deus que está aqui, ele pode avivar. Aleluia. Pode despertar. Glória a Deus. Mas eu quero me dedicar no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E é desta maneira que eu estou encarando todos os irmãos, esta família da qual eu faço parte. Família de Deus
eu faço parte dessa família. E com muita alegria, com muito prazer, eu abro a boca. Se eu pudesse, eu subiria lá na Torre da Copel e iria pregar lá de cima, com a minha pouca capacidade, mas eu ia pregar contando que nós somos feitos filhos de Deus, da família de Deus. E a família de Deus é coisa maravilhosa, porque a família de Deus, ela pensa diferente. Este mundo que nós vivemos, os nossos pensamentos são bem diferentes. É por isso que nós somos separados. A Bíblia Sagrada fala que nós somos santos. Santos quer dizer separado. Vivemos numa nova vida, diferente do que nós vivíamos lá fora. É por isso que o crente, ele é mais achegado à igreja. Ninguém vê os crentes nos campos de futebol, ninguém vê os crentes nos bailão, ninguém vê os crentes segurando o balcão nos bares, porque ele tem nova vida. Aleluia. Nós éramos inimigos de Deus. Aleluia. E havia uma separação, uma cerca, uma muralha entre nós e Deus. Portanto, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E Ele veio e derrubou a parede de separação. Glória a Deus, aleluia. E nos uniu para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida diferente. Aliás, a Bíblia nos diz o seguinte: e verás a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Aleluia. Glória a Deus. E essa diferença, se nós não fizermos a diferença, nós perdemos tempo de estarmos evangelizando, de estarmos fazendo campanha, de estarmos todo dia assiduamente na igreja. O que nós precisamos é fazer a diferença. Coisa maravilhosa. Será que eu tenho feito a diferença? Será que os irmãos têm feito a diferença? Com certeza os irmãos têm feito a diferença. Meus queridos irmãos, sabe por que eu estou dizendo isto? Porque as nossas leis, ela está dando razão ao homem andar errado. As nossas leis, elas vão se aperfeiçoando segundo a cabeça dos homens. E o que podemos tirar daí? Mas graças a Deus, a igreja do Senhor, ela não está atrás de leis, de códigos, não. A igreja está baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus é sempre a mesma coisa. Aleluia. É tanto que na mesa dos juízes, dos promotores, dos advogados, geralmente tem uma Bíblia. Por que isto? Também ter Bíblia como um amuleto na mesa não resolve nada. A Bíblia Sagrada nos diz, o salmista, ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que a Bíblia não é um amuleto. Tem pessoa que põe lá no Salmo, põe lá não sei do que e deixa aberto. A Bíblia é para ser guardada no coração. Aleluia. Sentir o efeito dela, porque ela transforma, a palavra de Deus transforma. Glória a Deus. Ontem eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu estava assistindo uma reportagem e o locutor dizia: quem está a favor do homossexualismo, do homem casar com homem, a mulher casar com a mulher,
não apareceu um que dissesse eu apoio. Todos ligando, nós detestamos, nós não aceitamos. É por isso que a igreja do Senhor é diferente. Eu tenho anotado aqui na minha anotação, eu vou dizer o porquê. Porque a cabeça já não está mais guardando as coisas. Passando velho, 77 anos, já me esqueço. Esqueço dos nomes, esqueço das coisas, então eu tenho que escrever tudo. E eu, na verdade, eu nasci de uma família bem pobre. No tempo da guerra, eu sempre conto isso. No tempo de guerra. E passei muita fome, muita miséria. Não fui para a escola, fiquei 5 anos, saí pior do que quando entrei. Não aprendi a fazer meu nome, não aprendi a ler, não aprendi a escrever. E nunca mais entrei na escola. Pela misericórdia de Deus, sou pastor. Sou pastor, porque eu tenho o chamado de Deus. Quando eu era pequenino, eu botava uns banquinhos de madeira, uns pauzinhos, fazia uns bonequinhos de barro, botava ali em cima e eu ficava pregando, bem pequenininho que eu era. E naquele tempo eu lembro a minha mãe, ela chegou por trás de mim olhando eu pregando, não sei o que eu pregava, nem eu me lembro. Ela olhou para mim e eu vi ela, olhei para ela, ela disse: meu filho, você vai ser um pastor. E Deus cumpriu. Aleluia. Sou um pastor não por capacidade, não tenho capacidade, mas sou um pastor por chamado de Deus. E desde então eu venho pastoreando igreja. Comecei a pastorear a igreja aos 19 anos e até agora nunca parei. Glória a Deus. E estou lutando, porque eu quero ver a diferença. Aleluia. Por quê? Porque as igrejas estão passando por uma transformação, por uma metamorfose assustadora. Dia eu fui fazer um casamento e estava lá o juiz, também crente, fazendo o casamento que pertencia a ele. Aí ele disse para mim: pastor, eu na minha escrivaninha eu tenho pilhas de papel pedindo divórcio. E eu sei, pastor, que o senhor não aceita isso. É bíblico. Nós não aceitamos. Aí aconteceu o seguinte: ele disse: o que eu vou fazer? O senhor vai cumprir a sua lei, o senhor é juiz. Mas a Bíblia Sagrada nos está dizendo que o casamento é uma associação. Nós criamos um lar, fazemos um lar. É uma associação com 3 objetivos. E esse objetivo, me desculpe os senhores e as senhoras, esse objetivo está caindo por terra. Esses 3 itens é para cumprir os propósitos de Deus. Primeiro, companheirismo. O casamento não é simplesmente para o saciar da carne. Não. O casamento, Deus estabeleceu querendo que haja companheirismo. Coisa linda. Sabe o que é o companheirismo? É o esposo sair de casa com a esposa e ir para a igreja. É o esposo sair
de gancho com a esposa, mesmo velhinho, é um eterno namorado. Não importa, eu perdi a minha esposa. Sofri muito com ela. Sofri, se eu contar para os irmãos, como eu contei para um irmão que estava passando uma luta, eu disse: vem aqui, senta aqui no meu carro, vamos conversar. E comecei a contar o que eu passei no meu casamento. Quando eu terminei, todos os três estavam chorando. Aí o que estava mais atribulado disse: pastor, com essa história que o senhor contou, o senhor não precisa dizer mais nada. Eu vou lutar pelo meu casamento. Isto é de Deus. A Bíblia Sagrada estabeleceu nós como companheiros. Mas que é isto? Que brigaçada é esta? Que divórcio é este? Que separação é esta? Eu separo aqui, caso ali. Não está na estrutura bíblica. Isto aqui não diz nada. A Bíblia Sagrada diz: não separe o homem o que Deus juntou. Verdade, Deus. Eu sofri com minha esposa. Quando eu conto para alguém não precisa nem acreditar, mas aceite. E quando ela faleceu, pastor Catarino, que conhecia toda a minha vida por inteiro, porque eu fui uma carta aberta, sempre contei. Ele disse para mim: Ramalho, te dá meus parabéns. Você venceu. Você saiu vencedor. Você saiu vitorioso. Você não desfez o teu casamento. Você foi até o fim, até que Deus o separasse. Aí passou algum tempo, eu sozinho no ministério, é muito difícil. Arrumei uma companheira e casei, porque a Bíblia Sagrada diz: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora, uma companheira, para que esteja como diante de, não diante de Deus, não, como que me tem. A esposa é obediente, recebe orientação do esposo, não é. Hoje na polícia nós encontramos mulheres servindo com fardada, aprendendo. Mas na vida espiritual, a esposa é uma companheira, ela não é uma policial, ela não é um rigor da lei, não. Ela é aquela esposa obediente. É isso que eu entendo de lar. Lar. Eu até marquei uma coisa aqui no papel do nosso querido irmão Billy Graham. Eu gosto dessas coisas, né? Ele diz assim: eu nasci no hospital, fui educado no colégio, namorei num automóvel, casei-me numa igreja, vivo de produtos enlatados e congelados, passo as manhãs nos golfes, as tardes nas mesas de jogos. Quando eu morrer, serei cremada, as minhas cinzas serão guardadas numa urna de bronze, e tudo que eu preciso é de uma garagem. Olha a mentalidade desta infeliz mulher. Precisa de uma garagem. Que vai morrer